Vamos bater um papo aqui sobre a lei da devastação, né? E poder explicar para o nosso público, nossos amigos aqui, o que é essa lei, né? O que ela traz de tão, assim, devastador, quais são as consequências, né, que ela pode trazer, e o que está por detrás também, né, dessa lei. Por que estão querendo, de qualquer maneira, ser aprovada essa lei, né? Então, eu deixo aí a sua palavra. Sobre o PL do licenciamento, visto por outros, por um lado, e por outro, visto como o PL da devastação. Então, é importante a gente contextualizar um pouco, isso não é algo novo. Antes de se tornar esse PL agora, que ele foi chamado, né, o PL da devastação, muito conhecido agora com a sua aprovação na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 2159 de 2021, ele nasce de um projeto de lei lá em 2004. Então, essa legislação ela já está muitos anos tramitando, então ela depois teve até essa troca de numeração. E o que é interessante nós entendermos, né? Os projetos de lei, eles tramitam na Câmara dos Deputados, no Senado, muitas vezes, às vezes é no Senado, depois vai para a Câmara, às vezes eles se tornam projetos que a gente chama bilaterais, né? Eles ocorrem de forma simultâneas nas duas casas, mas algo que chamou muito atenção foi agora, esse ano, quando esse PL esteve no Senado, e no Senado ele recebe emendas. Então, geralmente, né, o trâmite de um projeto de lei, ele passa por diversas comissões, são realizadas audiências públicas, abre-se, né, o espaço para debates, para contribuições, seja contrárias, favoráveis. E esse PL, nos últimos tempos, a questão é essa, ele recebeu muitas emendas. E esse processo das emendas, eles não passaram pelo processo, né, principalmente essa participação popular, né, que a gente possa lá contribuir numa audiência pública, que a gente possa opinar, né, seja de forma remota ou de forma presencial. Eu atuo em Brasília, né, a sede da Araiara fica lá. Hoje, a Araiara é a maior ONG de litigância climática e advocacy da América Latina, e a gente tem uma atuação, né, dentro da Câmara, dentro do Senado, contribuindo. E nos surpreendeu muito esse toque de caixa a partir de maio. Inclusive, pegou muitas pessoas de surpresa e começou, né, a entrar essas emendas, né? E uma das que mais chamou a atenção em maio, eu até coloquei aqui, né, primeiro a gente tem é interessante entender essa conjuntura, quem está nos escutando, né? Então, esse projeto, a última instância dele, a última casa, foi na Câmara dos Deputados, onde ele entrou em votação, inclusive outra polêmica, né? Foi uma votação na madrugada, às 3 da manhã, e com um placar que nos surpreendeu. Teve, né, ele passou, como a gente diz assim, folgado, né? E a partir disso a gente já começa a estabelecer os termômetros, porque ele passa nesse ato de projeto de lei, ele vai para votação e o presidente, né, tem 15 dias para sancionar esse projeto de lei ou vetar. Ele pode vetar na íntegra, pode vetar alguns artigos, e esses vetos eles retornam depois para o Senado e para a Câmara dos Deputados, que tem um prazo para que que eles possam, né, as duas casas em 2 turnos, né, eles possam fazer juntos uma votação, e aí vai para ser votado e se mantém ou derruba os vetos. O que a gente já citei um termômetro? Quando o projeto tem como esse, né? Eu não me lembro agora o número certo, deu um branco agora, se foi 287 votos, agora não me lembro. Peço até desculpa, pessoal. Votos a favor e 111 contra. Foram muito poucos contrários. Assim, depois até pego ali o dado certinho. E aí o que acontece? A gente já tem esse termômetro que ele foi um projeto que passou, né? Por exemplo, algumas bancadas, como a do PL, todos foram unânimes, assim, né? Todos votaram favorável. E aí, quando se houver vetos, que está para sair agora, na próxima sexta-feira, o prazo, né? Pelo presidente, provavelmente fique para segunda, pode
pode atrasar uns dias, não tem problema. O que acontece? Já se sabe que esses vetos poderão e com certeza serão derrubados nas casas legislativas, né? E aí, nessas sessões, que é essa sessão conjunta, né, da Câmara com o Senado, e a gente também já tem acompanhado alguns projetos de leis, principalmente no setor de energia. A gente tem um jargão que é muito utilizado, que se chama jabutis, que são matérias estranhas inseridas em projetos de lei. Então, nós atuamos muito com, por exemplo, a lei das eólicas offshore, que recebeu jabutis para hidrelétricas, para termoelétricas e para gás natural. E foi um processo longo. Então, só para vocês terem ideia, essa lei foi votada em dezembro, o projeto de lei dela foi votado em dezembro. O início de janeiro, o presidente Lula sancionou essa legislação, a lei das eólicas offshore, com vetos, e só agora em junho, se tinha uma previsão para maio, mas só ocorreu em junho a votação dos vetos. E aí tem toda uma articulação com o governo. Beleza, deputados, vocês vetem, vão derrubar o veto. Daí a gente substitui por uma medida provisória. Sempre tem os arranjos, que geralmente quem faz isso, dentro da estrutura, né, do Planalto, é a ministra Gleice Hoffmann, é a estrutura dela, né? E junto com a Casa Civil, que faz essa articulação com os presidentes das casas, né? E com todas as bancadas, enfim. É um trabalho muito extenso, né? E às vezes demora meses, que o governo fez e saiu, e a expectativa que a gente tinha que fosse derrubar os vetos, por exemplo, das térmicas, não aconteceu. E acabou derrubando os vetos das hidrelétricas, do setor hidrelétricas, que impactou, né, trouxe um impacto nesses 25 anos, que é a previsão desse subsídio, dentro dessa legislação, que vai dar mais ou menos uns 192, quase 200 bilhões de reais pagos na conta de luz. Então, isso a gente acompanhou, assim, e viu, e já entrou agora, esse mês, já entrou, né, na CDE esse subsídio. É tudo muito rápido, porque principalmente quando se tem os interesses. O que acontece? Nessa legislação não tem essas matérias estranhas, não tem lá, né? Às vezes acontece, é um projeto de lei, como eu falei, para tratar de energia eólica offshore, que é as torres para geração de energia com os ventos, né? Como colocar né, offshore, fora da terra, ou seja, na Lagoa dos Patos, na costa, né? No mar mesmo. E aí imagina numa legislação dessa tratar sobre termoelétrica carvão, por exemplo, ou gás, e isso tratou. Então é uma matéria estranha. Nessa lei, a questão do licenciamento que a gente está discutindo agora, não tem matéria, não tem matéria estranha, né? Não tem assim, tá trabalhando algo que não tem nada a ver com licenciamento, que às vezes acontece. Mas o que nós temos? Nós temos uma série de dispositivos inconstitucionais. Isso é uma palavra, às vezes, pesada. Que uma vez teve uma advogada que me diz, se eu fosse tu, ia com cuidado quando tu fala inconstitucional, porque pode dar um processo, né? Porque é algo que assusta. Diz, não, como pode algo ser inconstitucional, né? Porque a carta maior, né? A nossa carta magna, que rege o nosso país, é a Constituição Federal, que é de 88, né? E nós temos lá alguns dispositivos que eles infringem a Constituição. E agora, muitas vezes, são pareceres nossos, técnicos, né, das organizações. A Arara, por exemplo, faz parte do Observatório do Clima, que é uma instituição com mais de 130 organizações, né, um grande espaço, e o Observatório do Clima produz muitos materiais técnicos, né, e aí são técnicos. E agora saiu, como eu comentei com vocês, agora à noite, faz pouco tempo, está pipocando nos veículos de comunicação, um parecer técnico, uma recomendação do Ministério Público Federal ao presidente da República, recomendando vetos a esse projeto de lei e chamando, né, essa questão da inconstitucionalidade.